O povo de Deus estava com a sua morte decretada. Amã tinha conseguido um decreto do rei, tinha conseguido verba, tinha até marcado uma data para executar o povo de Deus, o povo de Mordecai, a quem ele odiava. O que Deus vai fazer para livrar seu povo? Lembrem-se, desde a promessa a Abraão, na sua descendência seriam benditas todas as nações. Portanto, o povo devia permanecer até a descendência, e a descendência era o Senhor Jesus Cristo. Como Deus vai utilizar agora a rainha Esther? A rainha Esther já começou a entrar nesse assunto. Ela se apresentou diante do rei, nós vimos, sem ser convidada, e foi aceita pelo rei. E agora ela convidou o rei para um banquete. Convidou o rei e convidou também Amã. Amã ficou extremamente vaidoso, ele já era orgulhoso, mas ficou assim, envaideceu de ter sido convidado, a única pessoa a ser convidada para participar de um jantar com o rei e com a rainha. Mas não parava nele ainda, não cessava o desejo de acabar com Mordecai. Comentando esse assunto na sua casa, primeiro o convite tão generoso da rainha, o convite tão especial para que ele fosse jantar com a rainha e com o rei, e também se envaidecendo na sua casa deste convite, também falava sobre o seu ódio a Mordecai. E a sua esposa deu uma ideia. Construa uma forca com 20 metros de altura, para que você possa, então, enforcar a Mordecai. Bem, mas como Deus vai atuar? Deus começa atuando no rei. O rei perde o sono, não consegue dormir. Chama o seu servo para que leia as crônicas. Leia as crônicas para que ele pudesse se acalmar, para que ele pudesse conciliar o sono. E é lido agora, então, aquele registro lá de Mordecai, quando Mordecai livrou o rei do seu assassinato. Com a sua atitude, preservou a vida do rei. E o rei perguntou, então, escute, mas o que foi feito para esse Mordecai, que me causou tão bem? Ele foi respondido que nada havia sido feito. E o rei viu-se, então, na obrigação de falar, nós temos que agradecer esse homem, temos que honrar esse homem que me fez tão bem. Pela manhã, ele consultou o primeiro-ministro. Quem era o primeiro-ministro? Amã. E fez a ele a seguinte pergunta, escute, Amã, como é que a gente pode honrar alguém que tenha feito bem para o rei? Como podemos honrar? Qual é a maneira de honrar alguém que tenha feito por bem? Alguém a quem o rei se agrada. Amã novamente pensou que era ele essa pessoa e deu as sugestões. Ponha trajes reais. Faça com que ele cavalgue o cavalo do rei. Ponha-lhe uma coroa. Faça um desfile público e alguém vá à frente falando, este é aquele a quem o rei se agrada. O rei se agrada deste homem. Aí foi dito a ele que esse homem era Mordecai. E a Amã, então, teve ele que foi puxando o cavalo e dizendo, este homem a quem o rei se agrada. Dessa maneira, irmãos, como diz lá Esther 6, no verso 13, a Amã começou a cair diante de Mordecai. Isso foi o que os seus familiares falaram a ele. Bem, mas há agora um segundo banquete. A rainha convidou para um segundo banquete. E nesse segundo banquete, ela revelou o plano de acabar com os judeus. Acabar com todos os judeus. O rei se indignou. Quem quer fazer isso? E aí, Esther declarou quem queria fazer isso. Quem queria fazer isso era Amã. Amã é denunciado e foi enforcado na força que mandara fazer. Bem, mas tinha um decreto persa. Lembram-se, irmãos, decretos dos medos persas não podem ser revogados? Mas havia o decreto para que o povo fosse eliminado naquela data. Mas agora o rei fez um outro decreto. Um decreto para que o povo pudesse se defender. Para aquele momento, o povo pudesse se defender. Um decreto para a defesa. Naquela hora, irmãos, houve alegria para o povo. Honra para o povo.
O que era morte agora virou alegria. E foi feita, então, naquele momento, foi feita a destruição dos inimigos dos judeus. Os inimigos dos judeus, irmãos, que eram inimigos de Deus, agentes de Satanás, para destruir a descendência dos judeus, para destruir o Senhor. Veja o texto da nossa lição. O milagre do Purim assume uma forma incomum. O que é o Purim, irmão? O Purim é uma festa. E agora, então, os judeus estabeleceram uma festa anual pelo livramento. Por que é Purim? Por causa do Pur, o Pur do sorteio da data. O milagre está escondido, disfarçado em eventos aparentemente naturais. A lei para destruir os judeus não foi revertida. Em vez disso, uma nova lei foi escrita, permitindo que os judeus se defendessem. Além disso, veja o que mais aconteceu e como Deus operou por meio desses eventos. Os persas notaram as ações divinas em favor dos judeus. E o resultado? Veja o texto. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos eram os povos da terra, que se tornaram judeus. Veja, irmãos, muitos se converteram por causa deste evento. Desse evento que era um evento terrível a princípio, mas que virou um evento de festa. O que era isso, irmãos? A missão de Deus de salvar também os persas. Esse é um grande exemplo de como o Senhor trabalhou para levar pessoas perdidas a conhecer. Os líderes do povo judeu reconheceram a obra de Deus. Quando os judeus foram vitoriosos em se defender, declararam um período anual, chamado Purim, em memória à celebração da sua vitória. Os judeus ainda passam esses dias em ação de graças a Deus, em memória da sua libertação. Mas o que a gente vê aí, irmãos? O Senhor operando para salvar o seu povo, mas não somente para salvar o seu povo. Para testemunhar a outros povos de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor pode livrar, de que o Senhor tem amor pelo seu povo. E mais, irmãos, nós agora podemos ver isso, nós que estamos vivendo milhares de anos depois. A intervenção de Deus para salvar a descendência de Abraão, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, o meu Salvador, o Salvador dos persas, o Salvador de todos os povos, nações, tribos, línguas e povos. Essa é a missão de Deus, salvar seres humanos.